Olá a todos! Vamos agora para o módulo 12 da sua frente 2 de matemática. O tema da aula são linhas proporcionais. O resultado mais importante é o conhecido Teorema de Tales. O que esse teorema fala? Se eu tiver retas paralelas, R e ST são paralelas. Como eu sei? O teorema diz aqui. Então, quando eu vejo barra, barra, eu penso paralelas. Então, se eu tenho retas paralelas e elas são cortadas por transversais, aqui U e V, qualquer razão entre segmentos de uma vai ser igual à razão dos segmentos correspondentes da outra. O que isso quer dizer? Então, a gente vai montar aqui algumas razões. Razão, lembra, é uma fração. Então, se eu quiser fazer uma razão entre segmentos de uma, da reta U, por exemplo, quero fazer a razão desse segmento, AB, pelo segmento BC. Então, eu vou fazer aqui, AB por BC. Do outro lado, o que eu tenho que escrever? A mesma razão dos segmentos correspondentes da V, da outra transversal. O correspondente do AB é o DE. O correspondente do BC é o EF. E isso aqui, essa igualdade, quem garante é o Teorema de Tales. Vamos ver um outro exemplo. Se eu quiser fazer agora a razão entre o segmento AB com o AC. Eu escrevo AB com AC. Do lado da direita, eu tenho que escrever o correspondente da outra transversal. Qual é? O correspondente do AB é o DE. E o correspondente do AC é o DF. Vamos fazer mais um para treinar. Se eu quiser agora fazer a razão entre o BC com o AC. Do lado da direita, eu tenho que escrever correspondente ao BC é o EF, correspondente ao AC é o DF. Essas igualdades, quem nos garante é o Teorema de Tales. Vamos agora para o exercício 1 da sua apostila. Acompanhe o enunciado. Considere a figura abaixo, que eu já desenhei aqui no quadro. Sabendo que os segmentos AB, BC e a linha B' têm comprimentos 4 cm, 2 cm e 8 cm, determine o comprimento do segmento B'C'. Então, como a gente já está acostumado, o primeiro passo para resolver um exercício de geometria é pegar todos os dados do enunciado e colocar na figura. Vou fazer isso. Ele falou que AB mede 4 centímetros, AB mede 4, que BC mede 2, BC mede 2 e que a linha B' mede 8. A linha B' mede 8. O que ele quer que eu descubra? B'C'. É esse segmento aqui que ele quer que eu descubra. Esse é um bom exemplo que a gente pode aplicar o Teorema de Tales. O que o Tales fala? Como R e ST são paralelas, isso é importante para poder aplicar Tales. Eu tenho que ter paralelas cortadas por transversais. O exercício me falou que R e ST são paralelas. Então, posso usar Tales. O que Tales fala? Eu vou ter uma igualdade de duas razões. Do lado esquerdo, eu coloco segmentos de uma das transversais. Por exemplo, eu posso fazer AB
e BC. Eu que escolho AB, BC. Depois que você escolheu os de uma transversal, os do outro lado têm que ser os correspondentes. Você tem total liberdade para escolher a esquerda, mas a direita tem que seguir o que você havia escolhido originalmente. Então, o correspondente do AB é o A', B'. E o correspondente do BC é o B', C'. Como eu tenho os valores, eu posso substituir. AB é 4, BC é 2, A', B' é 8, B', C' é o que eu quero descobrir. Bom, percebe aqui, você pode multiplicar em cruz para resolver, funciona, mas tem um jeito mais rápido, que é o seguinte. Percebe que do 4 para virar 2, eu tive que dividir por 2? Bom, se eu tive que dividir por 2, para o 4 virar 2, como é uma proporção, do lado de lá tem que acontecer a mesma coisa. Se eu dividir o 8 por 2, eu descubro B', C'. Então, B', C' é 8 dividido por 2, que costuma dar 4. E como todas as minhas unidades estão em centímetros, minha resposta é em centímetros. Vamos agora para o exercício 2. Se você reparar na sua apostila, dos exercícios 2 a 4, todos eles começam é comum a todos eles o enunciado, que traz uma citação do livro A Rainha das Ciências. Nessa citação ele conta um pouco da história relativa ao Teorema de Tales. No fundo, o que a questão pede para a gente é o último parágrafo que fala: utilize o Teorema de Tales para calcular x em cada caso. Então aqui os casos que ele coloca para a gente. Então o que o Teorema de Tales fala? Se eu tiver no meu problema paralelas, e tenho, porque o enunciado fala, R/S/T, significa paralelas. Então, se eu tiver paralelas no meu problema, e essas paralelas estiverem cortadas por transversais, então o Teorema de Tales fala que a razão de segmentos em uma transversal vai ser igual à razão de segmentos na outra transversal. Então, vou aqui fazer a minha razão. No primeiro exercício, a gente usou as letras para indicar os segmentos que a gente estava usando. Aqui eu vou ser um pouquinho mais direto, já vou montar as razões com os valores do problema. Então, eu tenho, na primeira transversal, eu quero fazer a razão de 1 para 2. E lembra, essa primeira que você monta, você escolhe os segmentos que você quiser. Agora, a partir do momento que você escolheu, a segunda razão que você montar, você tem que seguir a correspondência. Então, o 1 da primeira transversal corresponde ao 4 da segunda. E o 2 da primeira transversal corresponde ao x da segunda. Percebe? Esse aqui é esse aqui na outra. E aqui a gente pode usar aquele truque. 1 para virar 2, eu tive que multiplicar por 2. Para o 1 virar 2, eu tive que multiplicar por 2. Como é uma proporção, se aconteceu do lado de lá, tem que acontecer do lado de cá. Então, para o 4 virar x, eu tenho que multiplicar por 2. O x vai ser 4 vezes 2, 8. Então, para o exercício 2, a resposta é a letra E. Vamos agora para o 3. O enunciado é o mesmo, é comum para os 3 exercícios. Então, quero os atalhos aqui. De novo, tenho paralelas no meu problema? Sempre observe se você tem paralelas, porque se não tiver paralelas, não pode usar atalhos. Mas tenho, né?
O exercício fala R barra barra S barra barra T. Então, tenho paralelas. E elas são cortadas por duas transversais. Essas duas retas pretas que eu coloquei. Ah, mas aqui elas estão se cruzando. Em nenhuma outra situação antes, elas se cruzavam aqui nas paralelas, né? Essas aqui até se cruzavam lá fora. Não tem problema. Tales não faz nenhuma restrição sobre se as transversais se cruzam ou não se cruzam. E aí eu vou montar a proporção. Lembra, o da esquerda você escolhe o que você quiser. Então eu quero fazer esse com esse. Vai ficar x sobre 2. Agora, o da direita, eu tenho que obedecer o que eu escolhi. Se o primeiro que eu escolhi foi o x, eu tenho que escrever agora o 8, que é o correspondente na outra transversal. E se depois eu escolhi o 2, eu tenho que achar o correspondente dele na outra transversal, é o x. Esse aqui a gente multiplica em cruz, e eu vou obter que x vezes x, x ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes 8, 16. Se x ao quadrado é 16, o meu x, que número ao quadrado dá 16? É 4. Tem também o menos 4. Menos 4 ao quadrado também dá 16. Só que percebe que x é o comprimento de um segmento? O comprimento não pode ser negativo. Então, para esse meu exercício, a única resposta é o 4, que corresponde à alternativa C. Vamos agora ao exercício 4. Esse daqui, de novo, tenho 3 paralelas, porque o exercício fala que são paralelas. Se ele não falar, não posso assumir que são. Mas como ele falou, são paralelas, posso usar Tales se eu quiser. E elas são cortadas por duas transversais. As transversais estão se cruzando aqui dentro. Não tem problema. A única coisa que o Tales exige é que sejam transversais. Se cruzam-se ou não se cruzam, tanto faz. Só que aqui tem que tomar um cuidado na hora de montar a proporção. Vou mostrar. À esquerda, eu tenho que colocar segmentos de uma mesma transversal. Quais eu vou escolher? Posso pegar esse. Então aqui vai ficar 2x menos 1. E agora eu tenho que pegar um segmento da mesma transversal. O segmento da mesma transversal, que está o 2x menos 1, é o 3. Tá? Cuidado, é da mesma transversal. Que está com 2x menos 1 é o 3. Então aqui é 3. À esquerda eu escolho, à direita eu tenho que seguir o que eu escolhi. Então qual é o correspondente de 2x menos 1 na outra transversal? É o x mais 3. E agora, qual é o correspondente do 3 na outra transversal? É o 5. Aqui eu posso multiplicar em cruz de novo. Eu vou obter 2x menos 1 vezes 5. Então vai ficar 5 que multiplica 2x menos 1. Isso dá igual 3 que multiplica x mais 3. 3 que multiplica x mais 3. Aqui eu posso distribuir, aqui também. Então eu vou ficar com 5 vezes 2x, 10x, 5 vezes menos 1, menos 5. Do outro lado, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 3, 9. E agora é só questão de isolar o x. O menos 5 vai para a direita, o 3x vem para a esquerda. 10x, esse 3x vem subtraindo, o 9 já estava lá, o menos 5 vai somando. Aqui à esquerda, 10x menos 3x dá 7x, 9 com 5, 14.
Percebo que o 7 está multiplicando o x, passo dividindo. X vai ser 14 dividido por 7, isso dá 2. A alternativa para essa, letra B. Então, cuidado, quando você montar a proporção, você tem que pegar à esquerda sempre segmentos da mesma transversal. Se elas se cruzam dentro das paralelas, então acompanhe a transversal. À esquerda, sempre da mesma transversal. À direita, o correspondente na outra transversal.